Então vamos falar um pouquinho rápido a respeito dessa questão da taxa de natalidade, por que ela é importante, ou se ela é importante ou não, se dá para tentar contornar essa questão. Eu estou fazendo esse vídeo bem rapidinho para esclarecer isso porque no mainstream, e especialmente no pessoal nacionalista, conservador e tal, a esquerda não está nem aí. A esquerda não está nem aí, simplesmente empurra os negócios para debaixo do tapete e não se importa. Para eles é até bom porque se tu tem uma queda bem grande da taxa de natalidade, eles podem simplesmente começar a importar um monte de imigrante, e imigrante geralmente vota na esquerda e eles já deixaram bem claro que eles não querem mexer na Previdência nem nada. Já o outro lado mais conservador, mais nacionalista, vai falar que não, que a gente tem que aumentar a taxa de natalidade, também por causa da Previdência, mas parece até que os caras têm meio que uma aversão, meio que uma xenofobia com os imigrantes. Então os dois lados estão dando paulada errada. E a gente fala bastante aqui a respeito da taxa de natalidade, mas não é nem por causa daquela questão de nacionalismo, cultura ou qualquer besteira dessas. O negócio é pragmatismo mesmo, é questão econômica. Porque veja bem, se tu pegar a estrutura da tua sociedade, tu tem idosos, adultos e crianças, ou jovens, né? E tanto os idosos quanto os jovens e as crianças são dependentes, correto? O desequilíbrio ele pode surgir quando esses dois grupos eles estão muito grandes quando em comparação com os adultos, que são os produtores que ficam sustentando a coisa toda. E daí no caso, nessa queda da taxa de natalidade, a gente pode ter meio que um desastre, certo? Algo que pode gerar uma recessão bem duradoura, que é a situação na qual tu vai ter um monte de idoso e uma quantidade quase inexistente de jovens e crianças e uma quantidade de adultos menor que a dos idosos, certo? E isso é uma coisa que o pessoal que quando desenvolveu, né, a Previdência aqui do Brasil, não só aqui no Brasil, mas nos outros países, eles achavam que, sei lá, que a taxa de natalidade dos países ia continuar sendo 3, 4 indefinidamente, né, que era a época dos boomers. Só que, logicamente, né, Estado fazendo estadista e sempre jogando o negócio para debaixo do tapete. Então veja bem, por um lado, que nem eu falei, a esquerda não está nem aí para esse negócio da natalidade, se importar imigrantes para eles é ótimo. Pega o que aconteceu aí na América do Norte e na Europa, por exemplo. A direita tem aquela mistura meio de nacionalismo com xenofobia, de querer manter a cultura, como se o Brasil não fosse um país de um bando de vira-lata, né? Como se tivesse realmente uma cultura mega forte. Não, cara, o Brasil é praticamente uns 5, 6 países diferentes numa única região. É quase que um Game of Thrones, certo? Que, para quem viu o final, né, ficou sendo só os 6 reinos. Mas, enfim. A gente fala a respeito disso, da taxa de natalidade, por causa da questão econômica e pragmática. Precisa, certo? Se é para manter o sistema tal funcionando, se é para manter essa previdência, porque a previdência ela vai comendo cada vez mais recursos públicos, certo? E se ela começar a devorar muito o recurso público do país, vai começar a faltar para outras coisas, que são mais importantes do que ficar cuidando da velharada, certo? E daí quando tu tem um Estado que não tem recurso sobrando para fazer o mínimo do mínimo que um Estado talvez pudesse ou deveria fazer, tu já não tem nem justificativa mais para ter esse Estado, ok? Mas enfim, ok, por um lado precisaria ter pelo menos uma taxa de natalidade de 2 filhos por mulher para manter a população estável e conseguir manter o sistema funcionando e fazendo uma reforma aqui ou ali, porque isso não entra na cabeça da galera. Por um lado, tu pode ter alguns problemas quando tem uma população crescendo muito rápido, tu pode ter alguns problemas quando tu tem uma população diminuindo muito rápido, mas a situação mais benéfica, mais estável, mais civilizada é uma situação em que a população de um país permanece constante. Tu consegue ter digamos assim, um império, uma nação estável durante um bom tempo. Só que se tu pega a situação aqui no Brasil, se era para ter alguma reforma nesse aspecto, já era para ter sido feita décadas atrás. Porque a gente já está numa taxa de natalidade de 1,5. E a gente já vê as leis afastando cada vez mais os homens das mulheres, então a tendência é piorar. Então vamos lá, se não dá para resolver o problema da taxa de natalidade, se deixar a Previdência do jeito que ela está atualmente, a solução do governo vai ser
importar imigrante. Não importa da onde, não importa a origem deles, a cultura, nem nada. E daí o pessoal nacionalista e xenófobo vai chorar pra caramba, o pessoal da esquerda vai aplaudir. E esse negócio de ficar misturando populações muito heterogêneas não dá muito certo. E daí também esses imigrantes vai passar 1, 2, 3 gerações, eles já vão meio que se aculturar com a gente, e daí eles também depois vão ter uma taxa de natalidade menor, porque a cultura não vai mudar. Então é basicamente colocar um band-aid, colocar um esparadrapo. Que nem se tu pegar, por exemplo, a situação da Europa, ok, agora tem uns primeiros imigrantes lá que estão chegando, que tem uma taxa de natalidade mais alta, mas pode passar 2, 3 gerações e a deles também diminui. Tem alguns países muçulmanos que são mais seculares que têm uma taxa de natalidade baixa pra caramba também. Eu acho que é o Irã, que tem bastante empoderamento feminino lá e já tem mulheres com menos de 2 filhos. Então, se for ver, até aqui no Brasil, se deixar o negócio do mesmo jeito, vai seguir o mesmo caminho. É aquela teoria do lag cultural, né? O que aconteceu na Europa vai acontecer aqui daqui 15 anos depois, o que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer 10 anos depois, né? E o Japão está 20 anos à frente da gente também. Então, o ponto principal desse vídeo é que não tem problema nenhum em ter uma sociedade de indivíduos. Ter uma sociedade assim que tem um monte de homem adulto solteiro, um monte de mulher adulta solteira, certo? Taxa de natalidade baixa pra caramba. Não tem problema nenhum nisso, certo? Cada um cuida da sua vida, cada um paga suas contas. Só que para isso ser viável, a gente tem que acabar com a previdência. Ou migrar totalmente para um sistema de capitalização individual. Porque veja bem, se tu vai ter depois, vai ter uma sociedade só de indivíduos, de homens e mulheres que estão praticamente não se reproduzindo, quando eles ficarem velhos e entrarem na previdência, quem é que vai pagar? Não vai ter alternativa se não trazer um monte de imigrante. A gente vai estar simplesmente repetindo o mesmo erro da Europa, o mesmo erro da América do Norte. Então, é aquela coisa, tem 2 alternativas, ou a gente conserta. De qualquer forma, a Previdência tem que dar uma reformada porque ela foi criada numa época que a taxa de natalidade era de 3, 4 e acharam que ia continuar assim indefinidamente. Então tem que reformar bastante aquilo. Só que a primeira alternativa é meio que tentar consertar as leis, consertar a relação entre os sexos para a gente conseguir ter pelo menos aquela taxa de natalidade de 2, que eu acho que não vai acontecer, certo? O negócio está bem degeneração, bem clown world mesmo. Ou a gente pode simplesmente migrar para uma sociedade de indivíduos mesmo. Homem solteiro, mulher solteira, quase nenhum filho, entendeu? É uma pirâmide etária bem bizarra, só que pelo menos com uma previdência, ou acabar totalmente com a previdência pública, ou ir para um sistema de capitalização individual que cada um paga a sua aposentadoria e pronto. Certo? Cada um cuida da sua vida, cada um paga as suas contas. Eu não vejo algo mais civilizado do que isso. E fazendo isso, logicamente, ia evitar a necessidade de mais para frente o governo ter que ficar abrindo fronteira e trazer um monte de imigrante, certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo curto porque basicamente é uma reflexão que eu não vejo em nenhum lugar. Eu não vejo essa reflexão em nenhum lugar. A esquerda é aquela coisa assim, aquele plano meio aquele plano meio do comunismo global, né? Sendo que nem existe mais União Soviética, mas eles querem abrir tudo quanto é fronteira, eles querem deixar tudo quanto é tipo de imigração e imigração, e estado de bem-estar social para todo mundo, e sabe-se lá de onde que vai vir o dinheiro, né? A direita tá meio que querendo voltar no tempo, conservar não sei o que eles querem conservar, ou que tradição ter, certo? E daí eles querem tentar forçar um aumento de taxa de natalidade de qualquer forma, para manter a fronteira fechada, não trazer imigrante, né? A gente já vê alguns países da Europa fazer isso, né? Eles querem tentar dar subsídio público para a galera se reproduzir mais. Isso não funciona. Isso tem efeito mínimo do mínimo e logo em seguida, depois, quando o governo corta esse subsídio, a taxa de natalidade ela cai de novo. E a questão das leis de casamento e paternidade e relações entre homem e mulher também não está sendo consertada, certo? Para manter pelo menos uma taxa de natalidade de 2 e manter uma sociedade estável. Então, que nem eu já falei, a única alternativa parece ser simplesmente, lógico, migrar para uma sociedade de indivíduos, como é, por exemplo, a Suécia. Mas por que a Suécia está importando um monte de gente? Porque eles se tornaram uma sociedade de indivíduos. Quem assistiu aquele documentário The Swedish Theory of Love vê bem isso.
um monte de homem e mulher solteiro, sozinho, as mulheres tendo no máximo um filho, muitas vezes sozinhas também. Só que qual que foi o problema lá? Lógico, não detonaram com o sistema de previdência deles, né? Não acabaram com ele, não acabaram com o estado de bem-estar social, assistencialismo, etc. E, logicamente, tiveram que trazer um monte de imigrante porque precisa de mais adultos na força de trabalho pagando impostos. Então não tem alternativa. O único caminho para se tornar uma sociedade de indivíduos mesmo, o homem poder fazer o que ele bem entender, a mulher poder fazer o que ela bem entender, e dane-se, cada um tem quantos filhos quiser, só basta ter condições, dá para fazer isso. Só que para fazer isso, vai ter que acabar com a previdência, vai ter que acabar com o assistencialismo, vai ter que ter uma sociedade na qual cada um paga suas contas. E, na verdade, isso seria a solução para inúmeros problemas da sociedade, né? Parece que para ter uma sociedade civilizada, basicamente tu tem que ter uma sociedade, cada um cuida da sua vida e cada um paga suas contas e ponto. E sabe-se lá quanto da população mundial ou nacional é contra isso, né? Parece que todo mundo meio que tem um pouquinho de querer ser dependente.